50 menos 52 dividido por 2, certo? Muita gente aqui, ó, erra essa questão porque acaba calculando 50 menos 52 dá menos 2 e menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Só que isso aqui está, ó, errado. Por que está errado? Porque quando a gente tem uma expressão numérica, a gente tem que resolvê-la de acordo com a ordem de prioridade. E a ordem de prioridade é resolver primeiro a divisão ou multiplicação e depois a soma ou subtração. Então, assim sendo, se aqui a gente tem uma subtração e uma divisão, primeiro eu vou resolver isso daqui, ó. Então, eu vou resolver essa continha primeiro. Então, a gente repete o demais, ó. Então, 50 menos 52 dividido por 2 dá quanto? 26. Então, 50 menos 26, beleza? E quanto a 50 menos 26? 50 menos 26 dá 24. Então, o valor dessa expressão numérica é 24. Vamos conferir o gabarito. Aqui está dizendo que é menos 1, então não é. 26 não é. Menos 24. Menos 24 é diferente de 24, então também não é a letra C. E a letra D está dizendo que é 4 fatorial. E o que é 4 fatorial? 4 fatorial significa que eu vou pegar o 4 e multiplicar pelos antecessores do 4 até chegar ao 1. Então, ó, 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 2, 24, 24 vezes 1, 24. Então, 4 fatorial é 24, que é exatamente a resposta que a gente tinha encontrado. Então, o gabarito dessa questão é gabarito letra D. Vamos resolver essa expressão numérica aqui. E aqui você tem que observar o seguinte. Quando eu tenho aqui o 4 disjunto de um parênteses, significa que aqui entre eles tem um sinal, ó, de multiplicação, certo? Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho, ó, 8 dividido por 4 vezes o 3 menos 5, certo? Só fiz reescrever aqui. Quando a gente tem uma expressão numérica, o que que a gente resolve primeiro? Lembre-se sempre que a gente tem que resolver primeiro parênteses, colchete e chave. E em relação às operações potência ou raiz, certo? Multiplicação ou divisão e soma ou subtração. Então, aqui a gente tem um parênteses, a gente vai resolver o parênteses primeiro. Então, ó, vou resolver esse parênteses. Então, a gente repete os demais. 8 dividido por 4 vezes. Quanto é 3 menos 5? Eu tenho 3 e tiro 5, eu tenho 3 e devo 5. Eu devo mais do que eu tenho. Então, eu vou continuar devendo 2. Então, isso aqui dá menos 2. Só que como um sinal não pode ficar perto do outro, eu vou colocar um parêntese aqui, ó, só para separar esses sinais, beleza? Então, aqui a gente já eliminou o parêntese, porque esse parêntese que tá aqui é só para separar sinais, ok? E já eliminou, não tem colchete, não tem chave, não tem potência, não tem raiz. Bom, mas eu tenho aqui uma divisão e uma multiplicação. E divisão e multiplicação têm a mesma ordem de prioridade, só que a gente tem que resolver o que aparece primeiro. Então, se a divisão aparecer primeiro do que a multiplicação, a gente vai resolver a divisão primeiro. E quanto é 8 dividido por 4? 8 dividido por 4 dá 2. Então, 2 vezes menos 2. Agora, vamos efetuar a multiplicação. 2 vezes 2 dá 4. E mais vezes menos dá menos. Então, o valor dessa expressão numérica é menos 4. Gabarito letra B. 5 sobre raiz de 2 mais 1. Quando a gente tem aqui, ó, uma divisão, onde a gente tem uma raiz aqui no denominador, a gente tem que tirar essa raiz aqui de baixo. E como é que a gente faz isso? Se aqui eu tenho raiz de 2 mais 1, a gente vai multiplicar essa fração aqui, ó, pelo conjugado de raiz de 2 mais 1. E o conjugado de raiz de 2 mais 1 é raiz de 2 menos 1. Então, a gente vai multiplicar aqui em cima por raiz de 2 menos 1 e vai multiplicar aqui embaixo por raiz de 2 menos 1. E agora vamos efetuar a multiplicação. Então, ó, multiplicação de fração. Multiplico o numerador e multiplico o denominador. Então, ó, 5 vezes raiz de 2 dá 5 raiz de 2. 5 vezes menos 1 dá menos 5. Sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 2 ao quadrado, certo? Raiz de 2 vezes menos 1 dá menos raiz de 2. Mais 1 vezes raiz de 2 dá mais raiz de 2. E mais 1 vezes menos 1 dá menos 1 ao quadrado. Então, efetuamos as multiplicações. Agora, vamos simplificar. Aqui em cima fica 5 raiz de 2 menos 5. E aqui embaixo, ó, raiz de 2 ao quadrado. Esse quadrado daqui eu posso cortar com a raiz, então fica apenas o 2. Menos raiz de 2 mais raiz de 2. Isso aqui é menos, isso aqui é mais, dá para cortar. E menos 1 ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1, então aqui dá menos 1, certo? Aqui em cima, a gente tem como simplificar, colocando o 5 em evidência. Então, repare, eu vou colocar o 5 em evidência. Se eu tiro o 5 aqui da raiz de 2, fica apenas o raiz de 2. Menos, se eu tiro o 5 daqui, fica 1.
Por que fica 1? Porque esse 5 aqui, ó, é a mesma coisa de dizer que ele está sendo multiplicado por 1. Porque 5 vezes 1 dá o próprio 5. Aí, se eu tirar o 5 daqui, ó, que eu tirei para colocar ali em evidência, fica 1, beleza? Sobre 2 menos 1 dá 1. Então, isso aqui dá 5 dividido por 1 dá 5. Raiz de 2 menos 1, não é isso? E aqui a gente aplica a propriedade distributiva. 5 vezes a raiz de 2, 5 raiz de 2. E 5 vezes menos 1, menos 5. Então, esse aqui é o gabarito. Vamos procurar aqui qual a alternativa? Gabarito letra D. 6 galinhas botam 6 ovos em 6 dias. Em 12 dias, 12 galinhas botam quantos ovos? Bom, para resolver essa questão aqui, a gente vai fazer uma regra de 3. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, ó, a coluna de galinhas, a coluna de ovos e a coluna de dias. Então, agora a gente preenche. 6 galinhas botam 6 ovos em 6 dias. Preenchemos a primeira linha. Em 12 dias, então 12 vai para aqui para a coluna de dias. 12 galinhas, na coluna de galinhas, botam quantos ovos? X. Então, nosso X aqui está na coluna de ovos. Como eu tenho mais que duas grandezas, eu tenho 3 grandezas aqui, é uma regra de 3 composta, beleza? Como é que a gente resolve uma regra de 3 composta? Bom, eu prefiro colocar a setinha aqui sempre na coluna onde tem o X para baixo. Então, eu digo que essa setinha aqui, ó, é para baixo. E eu vou comparar essa coluna que tem o X com as outras duas colunas e analisar se são direto ou inversamente proporcionais. Bom, se 6 galinhas colocam 6 ovos, 12 galinhas vão botar mais ou menos ovos? Vai botar mais. Então, ó, se eu aumentei a quantidade de galinhas e eu vou aumentar a quantidade de ovos, significa que as duas grandezas aumentam. Se as duas grandezas aumentam, elas são diretamente proporcionais. Então, as setinhas aqui em galinha também vai ser, ó, para baixo. Agora, vamos analisar a grandeza aqui, ovos, com a quantidade de dias, certo? Se em 6 dias colocam 6 ovos, em 12 dias vai colocar mais ou menos ovos, vai colocar também mais ovos. Então, se aumenta a quantidade de dias e aumenta também a quantidade de ovos, significa que são grandezas diretamente proporcionais. Se são grandezas diretamente proporcionais, as setinhas são para o mesmo sentido. Então, ó, setinha também para baixo, beleza? Agora que a gente já verificou que todas essas grandezas são diretamente proporcionais, a gente vai armar aqui a nossa continha para poder resolver. Então, ó, a gente pega a coluna que tem o x e bota aqui, ó, 6 sobre x. A gente não inverte porque não tem nenhuma setinha virada aqui para cima, certo? Então, 6 sobre x tem que ser igual a 6 sobre 12 vezes 6 sobre 12. Então, 6 sobre x é igual a 6 vezes 6, 36. 12 vezes 12, 144. Beleza? E agora, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Ou também você pode simplificar, né? Ó, 36 dá para dividir por 12. E 144 também dá para dividir por 12. Então, isso daqui é a mesma coisa que escrever 6 sobre x é igual. 36 dividido por 12 dá 3. E 144 dividido por 12 dá 12. Ainda dá para simplificar mais se você quiser, ó. 3 dá para dividir por 3 e 12 também dá para dividir por 3. Então, ó, 6 sobre x é igual a 3 dividido por 3 dá 1 e 12 dividido por 3 dá 4. E agora a gente faz o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, ó, 1 vezes x é igual a 6 vezes 4. Então, x é igual a 6 vezes 4, 24. Logo, em 12 dias, 12 galinhas botam 24 ovos. Gabarito letra D.